Quando uma bilionária orgulhosa decidiu zombar de um simples faxineiro e disse em tom de deboche: "Se você conseguir tocar esse piano, eu me caso com você." Ela jamais imaginou que, poucos minutos depois, estaria vivendo o momento mais constrangedor de toda a sua vida. O que aconteceu naquela noite transformou completamente o destino de todos que estavam presentes naquele salão luxuoso. E o desfecho dessa história é algo que quase ninguém conseguiria prever. A noite parecia perfeita. O grande hotel da cidade reluzia com suas luzes douradas que se refletiam nas superfícies de mármore impecavelmente polidas do saguão principal. Lustres gigantes iluminavam o ambiente com elegância, enquanto a música suave preenchia o ar. Era mais uma noite de gala beneficente, um daqueles eventos que a alta sociedade adorava frequentar. Pessoas extremamente ricas caminhavam pelo salão com naturalidade, como se aquele tipo de luxo fosse algo completamente comum. Homens vestindo smokings impecáveis conversavam sobre investimentos e negócios milionários. Mulheres desfilavam com vestidos sofisticados, muitos deles custando mais do que o salário anual de um trabalhador comum. Taças de champanhe circulavam o tempo inteiro e as risadas discretas ecoavam entre as conversas refinadas. Enquanto isso, longe dos olhares importantes da elite, Lucas Andrade empurrava silenciosamente seu carrinho de limpeza pelos corredores próximos ao salão principal. Aos 30 anos, Lucas já conhecia muito bem como funcionavam aqueles eventos. Ele trabalhava naquele hotel havia quase 5 anos, tempo suficiente para aprender algo muito claro. Para pessoas ricas como aquelas, funcionários como ele praticamente não existiam. E, para ser sincero, Lucas até preferia assim. Ser invisível significava evitar problemas. Ele passou ao lado de uma grande porta aberta que dava acesso ao salão principal, e por um instante seus olhos se voltaram para dentro do ambiente luxuoso. Era impossível não observar. No centro do salão, um magnífico piano de cauda preto brilhava sob a iluminação suave do lustre principal. Um pianista contratado tocava melodias clássicas que preenchiam o espaço com elegância. Lucas ficou parado por alguns segundos. Havia algo naquele instrumento que sempre chamava sua atenção. Ele respirou fundo e logo voltou a empurrar o carrinho, tentando manter o foco no trabalho. Afinal, ele sabia muito bem que aquele não era o lugar dele. Ou, pelo menos, era isso que todos pensavam. Do outro lado do salão, cercada por um pequeno grupo de pessoas importantes, estava Helena Albuquerque. Helena não era apenas rica, ela era considerada uma das mulheres mais poderosas da cidade. Dona de uma gigantesca rede de investimentos e herdeira de uma fortuna construída ao longo de gerações, Helena estava acostumada a ser o centro das atenções em qualquer ambiente. Alta, elegante e extremamente confiante, ela carregava consigo um olhar que muitas vezes parecia misturar frieza e superioridade. Naquela noite, como sempre, Helena era uma das grandes patrocinadoras do evento beneficente. Mas apesar da aparência impecável e do sorriso educado que oferecia às pessoas ao redor, Helena estava visivelmente entediada. Ela já tinha participado de eventos como aquele centenas de vezes. As mesmas conversas, as mesmas pessoas, os mesmos elogios exagerados. Tudo parecia repetitivo. Foi então que, enquanto conversava com alguns convidados, o olhar de Helena acabou se desviando para um detalhe curioso. Ela viu Lucas passando com seu carrinho de limpeza perto do salão principal. Algo naquela cena chamou sua atenção. Talvez fosse o contraste entre o ambiente luxuoso e a figura simples do funcionário. Talvez fosse apenas o tédio que a fazia procurar alguma forma de entretenimento. Seja qual for o motivo, Helena sorriu de forma maliciosa. Vocês já perceberam como esse lugar está cheio de funcionários andando para lá e para cá? Comentou ela com leve sarcasmo. Algumas pessoas ao redor riram educadamente. Helena observou Lucas novamente.
Ele parecia concentrado no trabalho, tentando terminar tudo o mais rápido possível. Foi quando ela teve uma ideia que naquele momento parecia apenas uma pequena brincadeira, mas que acabaria mudando completamente aquela noite. Helena ergueu levemente a taça de champanhe e disse: "Querem apostar que consigo fazer aquele faxineiro vir até aqui?" Os convidados ao redor olharam curiosos. Um dos homens deu uma risada divertida. "E por que você faria isso?" Helena respondeu com um sorriso provocativo: "Porque estou entediada." Sem esperar resposta, ela fez um pequeno gesto com a mão, chamando Lucas. No começo, ele nem percebeu, mas quando um dos garçons também sinalizou para ele, Lucas olhou ao redor confuso. "Eu?" perguntou, apontando para si mesmo. O garçom apenas confirmou com a cabeça. Lucas respirou fundo e caminhou até o grupo. Ele já estava acostumado a ser chamado para resolver pequenos problemas durante eventos. Talvez alguém tivesse derrubado bebida no chão, ou talvez precisassem que ele limpasse alguma coisa. Quando ele finalmente se aproximou, ficou um pouco desconfortável com a quantidade de olhares voltados para ele. Helena o observava como se estivesse analisando um objeto curioso. "Qual é o seu nome?" perguntou ela. "Lucas, senhora. Lucas Andrade." Helena inclinou levemente a cabeça, estudando-o por alguns segundos. "Lucas", repetiu. Então olhou em direção ao piano no centro do salão e disse algo que fez algumas pessoas ao redor prenderem o riso. "Me diga uma coisa, você sabe tocar piano?" Lucas ficou surpreso com a pergunta. "Não, senhora. Quer dizer, eu..." Ele hesitou. Helena levantou uma sobrancelha. "Quer dizer o quê?" Lucas olhou rapidamente para o piano. Algo em seu olhar mudou por um segundo, mas ele respondeu de forma simples: "Eu só trabalho aqui." Foi então que Helena soltou uma pequena risada e disse em voz alta o suficiente para que várias pessoas ao redor ouvissem: "Vou fazer uma proposta divertida." Ela apontou para o piano no centro do salão e disse: "Se você conseguir sentar ali e tocar alguma coisa, qualquer coisa, eu me caso com você." Algumas pessoas começaram a rir. Outras trocaram olhares curiosos. Para Helena, aquilo era apenas uma brincadeira, uma forma de quebrar o tédio daquela noite. Mas para Lucas, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Ele olhou novamente para o piano. Depois voltou os olhos para Helena e fez uma pergunta calma. "A senhora está falando sério?" Helena sorriu com arrogância. "Claro que não." As risadas aumentaram, mas então ela completou: "Mas vá em frente, pode tentar." Lucas ficou imóvel por alguns segundos e então algo inesperado aconteceu. Ele começou a caminhar lentamente em direção ao piano. E naquele momento, ninguém naquele salão imaginava o que estava prestes a acontecer. Lucas caminhava lentamente em direção ao piano, enquanto dezenas de olhos curiosos acompanhavam cada passo seu. O salão inteiro parecia ter entrado em silêncio, como se todos estivessem aguardando o desfecho de uma piada que prometia ser divertida. Para a maioria das pessoas ali, aquilo era apenas entretenimento. Afinal, o que um simples faxineiro poderia fazer diante de um piano de concerto no meio de um evento da alta sociedade? Mas, poucos minutos antes daquele momento, outra cena já havia começado a transformar a noite em algo inesperado. Tudo começou quando Lucas entrou no salão para recolher algumas taças vazias. Ele se movia com cuidado, como sempre fazia. Seu objetivo era terminar o trabalho rapidamente, sem chamar atenção. Funcionários naquele ambiente aprendiam cedo que quanto menos fossem notados, melhor. Enquanto recolhia algumas taças em uma mesa lateral, ele percebeu a chegada de Helena Albuquerque. A presença dela mudava completamente o clima do ambiente. Vestindo um elegante vestido vermelho intenso que chamava a atenção de qualquer pessoa no salão, Helena caminhava entre os convidados como se estivesse desfilando. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque impecável e joias brilhavam em seu pescoço e pulsos. Cada peça que ela usava valia mais do que a renda anual de muitas famílias.
Como uma das maiores empresárias do país e principal patrocinadora do evento beneficente daquela noite, Helena estava acostumada a ser tratada como uma celebridade. E, para ser honesta, ela gostava disso. "Queridos, que noite maravilhosa!", dizia ela para um grupo de empresários ao redor. "Espero que todos sejam generosos nas doações. Precisamos ajudar os menos afortunados." Algumas pessoas riram e concordaram educadamente. Lucas, que passava por perto recolhendo taças, apenas ouviu aquilo em silêncio. Ele já tinha visto aquela cena muitas vezes. Gente extremamente rica falando de caridade enquanto tratava funcionários como se fossem invisíveis. Ele continuou seu trabalho sem dizer nada. Mas foi então que aconteceu o pequeno acidente que mudaria tudo. Lucas se abaixou para pegar uma taça que havia rolado para debaixo de uma mesa. Ao mesmo tempo, Helena, que conversava animadamente com seus convidados, deu um passo para trás, sem olhar. O choque foi leve, mas suficiente. A taça de champanhe que Helena segurava inclinou-se de repente e o líquido dourado caiu sobre seu vestido. Manchas se espalharam pela seda vermelha. O salão inteiro ficou em silêncio. "Mas que absurdo!", gritou Helena, olhando para o vestido com indignação. Todos se viraram imediatamente. Lucas se levantou rápido, visivelmente constrangido. "Desculpe, senhora, eu não vi", mas Helena nem deixou que ele terminasse. "Seu idiota, olhe o que você fez!" Alguns convidados começaram a cochichar. Outros observavam a cena com curiosidade. Lucas permaneceu quieto. Ele sabia que discutir só iria piorar as coisas. "Esse vestido custa mais do que você ganha em anos de trabalho", continuou Helena furiosa. Lucas respirou fundo. "Foi um acidente, senhora. Posso buscar um pano para ajudar." "Não me toque", interrompeu, recuando como se ele fosse algo sujo. O gerente do hotel já estava correndo na direção deles. "Senhora Helena, por favor, peço desculpas pelo ocorrido", disse ele nervoso. Mas Helena não parecia interessada em desculpas. Ela observou Lucas de cima a baixo, com um olhar carregado de desprezo. "Funcionários incompetentes. É isso que acontece quando qualquer um pode trabalhar em um lugar como este." Lucas abaixou os olhos. Não era a primeira vez que ouvia algo assim. Mas aquilo não parecia suficiente para Helena. Ela ainda estava irritada. E foi exatamente nesse momento que seus olhos se voltaram para o piano no centro do salão. Então, uma ideia surgiu em sua mente. Uma ideia cruel. Ela sorriu. "Sabe de uma coisa?", disse Helena, olhando novamente para Lucas. As pessoas ao redor ficaram curiosas. "Vamos tornar essa situação um pouco interessante." Lucas levantou o olhar, sem entender. Helena apontou para o grande piano no centro do salão. "Você sabe tocar aquilo?" Algumas pessoas começaram a rir discretamente. Lucas hesitou. "Eu? Ora, responda." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Um pouco." A resposta fez algumas pessoas rirem mais alto. Helena ergueu uma sobrancelha. "Um pouco?" Ela então levantou sua taça e disse em voz alta, garantindo que todos escutassem: "Vou fazer uma proposta divertida." O salão ficou completamente atento. "Se você sentar naquele piano e tocar alguma coisa, qualquer coisa", disse ela com um sorriso debochado, "eu me caso com você." A gargalhada foi imediata. Alguns convidados chegaram a aplaudir a provocação. Para Helena, aquilo era apenas uma forma de se divertir, mas Lucas não riu. Ele apenas olhou para o piano. Depois, voltou os olhos para ela. "A senhora está falando sério?" Helena cruzou os braços. "Claro que não, mas vá em frente, tente." Algumas pessoas já pegavam seus celulares para gravar o momento. Esperavam ver um funcionário nervoso apertando teclas aleatórias e passando vergonha. Mas Lucas fez algo que ninguém esperava. Ele caminhou lentamente até o piano. Sentou-se no banco. Passou os dedos pelas teclas por um instante, como se estivesse reconhecendo um velho amigo. E então, ele começou a tocar. E no primeiro acorde, o salão inteiro ficou em absoluto silêncio. No instante em que os dedos de Lucas Andrade tocaram as primeiras teclas do piano, algo inesperado aconteceu.
O som que ecoou pelo salão não foi desajeitado, não foi confuso e definitivamente não foi o barulho aleatório que todos esperavam ouvir de um simples faxineiro tentando tocar um instrumento tão complexo. Foi perfeito. As primeiras notas se espalharam pelo ambiente com uma delicadeza impressionante, preenchendo o salão com uma melodia profunda e elegante. As conversas pararam imediatamente. As risadas desapareceram. Algumas pessoas que estavam caminhando pelo salão simplesmente congelaram no lugar. Até os garçons, que circulavam com bandejas de bebidas, pararam por um instante para olhar na direção do piano. Lucas tocava com segurança. Cada movimento de seus dedos era preciso, natural, quase hipnotizante. A música fluía como se aquele piano tivesse sido feito especialmente para ele. No centro do salão, Helena Albuquerque ainda mantinha o sorriso irônico no rosto. Mas esse sorriso começou a desaparecer aos poucos. Ela piscou algumas vezes tentando entender o que estava acontecendo. Aquilo não fazia sentido. O homem que ela havia chamado de incompetente poucos minutos antes estava tocando uma peça complexa como um pianista profissional. As notas subiam e desciam em uma harmonia perfeita. Era uma composição conhecida, difícil, que exigia anos de prática para ser executada daquela maneira. Alguns convidados começaram a trocar olhares surpresos. "Espera", murmurou um dos homens próximos ao bar. "Esse cara toca de verdade?" Outro convidado aproximou-se do piano lentamente. "Isso não é possível." A música continuava crescendo. A cada nova passagem da melodia, ficava mais claro que aquilo não era sorte. Lucas dominava completamente o instrumento. Seus olhos permaneciam fechados por alguns segundos, como se ele estivesse completamente imerso na música. Era como se o salão inteiro tivesse desaparecido, como se ele estivesse em outro lugar, outro tempo, outro mundo. Helena deu um pequeno passo para frente. Seus olhos agora estavam fixos nas mãos de Lucas. Ela sentia algo estranho dentro de si. Primeiro, surpresa, depois, incredulidade e, por fim, um incômodo difícil de explicar. Porque a cena diante dela não combinava com a imagem que havia criado daquele homem. Para Helena, ele era apenas um funcionário, alguém insignificante. Mas agora, ele era o centro de todo o salão, e todos estavam admirando aquilo. Pessoas começaram a se aproximar do piano, formando um pequeno círculo ao redor de Lucas. Alguns convidados já gravavam a apresentação com seus celulares, outros simplesmente observavam em silêncio absoluto. Quando Lucas começou a tocar uma parte ainda mais complexa da peça, alguém no fundo do salão murmurou: "Esse cara é um gênio." O comentário se espalhou rapidamente entre os convidados. Helena cruzou os braços, tentando manter a postura. Mas agora já não havia mais risadas ao redor dela. As pessoas estavam completamente concentradas na música. Era impossível ignorar. Lucas estava dando um verdadeiro espetáculo. Cada acorde parecia carregar emoção. Cada pausa parecia calculada. Era o tipo de apresentação que normalmente aconteceria em grandes teatros ou salas de concerto, não no meio de um evento beneficente. E definitivamente não pelas mãos de um faxineiro. Quando a música finalmente começou a se aproximar do final, o silêncio no salão ficou ainda mais profundo. Lucas diminuiu o ritmo. As notas ficaram mais suaves, mais delicadas, até que com o último acorde longo e perfeito, a música terminou. Por alguns segundos ninguém disse nada. O silêncio foi absoluto. Então, alguém começou a aplaudir. Outro convidado fez o mesmo, e em poucos segundos, o salão inteiro explodiu em aplausos ensurdecedores. Algumas pessoas até se levantaram. Era uma ovação de pé. Lucas abriu os olhos lentamente e respirou profundamente. Parecia que só naquele momento ele havia se lembrado de onde estava. Ele se levantou calmamente do banco do piano e se virou para o público. Mas seus olhos foram direto para uma única pessoa: Helena. O rosto dela agora estava completamente diferente. Não havia mais arrogância, nem deboche. Apenas surpresa. E talvez algo próximo do constrangimento.
Lucas caminhou alguns passos em direção a ela. O salão ainda aplaudia. Então, ele parou diante da bilionária e disse com uma calma impressionante: "Acho que agora a senhora precisa cumprir a promessa." Algumas pessoas começaram a rir. Outras olharam para Helena esperando sua reação, porque todos ali tinham ouvido claramente o que ela havia dito antes: "Se você tocar alguma coisa, eu me caso com você." E agora, ela estava diante de um homem que acabava de impressionar o salão inteiro. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, mas o que ela faria a seguir deixaria todos ainda mais surpresos. O salão ainda estava tomado pelos aplausos quando Lucas Andrade terminou de falar. "Acho que agora a senhora precisa cumprir a promessa." Algumas pessoas riram imediatamente, achando que aquilo fazia parte da brincadeira. Outros convidados, porém, ficaram atentos à reação de Helena Albuquerque. Por alguns segundos ela simplesmente ficou parada. Seu olhar alternava entre Lucas e o piano. A situação havia fugido completamente do controle. O que deveria ter sido apenas uma pequena humilhação pública havia se transformado em algo totalmente diferente. Helena respirou fundo, tentando recuperar a postura elegante que sempre mantinha diante das pessoas. Então, soltou uma pequena risada. "Vamos com calma", disse ela, levantando a taça de champanhe novamente. "Eu acredito que todos aqui sabem que aquilo foi apenas uma brincadeira." Algumas pessoas concordaram com a cabeça. Outras ainda observavam Lucas com curiosidade. Mas Lucas não parecia constrangido. Ele permanecia calmo. "Claro", respondeu ele com tranquilidade. "Foi exatamente o que eu imaginei." Helena estreitou levemente os olhos. Havia algo naquele homem que a incomodava profundamente. Ele não parecia intimidado, nem nervoso, nem sequer parecia impressionado com um ambiente luxuoso ao redor. Era como se ele estivesse completamente à vontade, algo que não fazia sentido algum. Um dos empresários que estava próximo ao piano comentou: "Sinceramente, eu nunca vi alguém tocar assim em um evento como este." Outro convidado concordou: "Você já estudou música profissionalmente?" Lucas demorou um pouco antes de responder: "Já estudei, há muito tempo." Helena observava cada palavra com atenção. "Então por que está trabalhando como faxineiro?" perguntou um homem curioso. A pergunta pairou no ar. Lucas deu um pequeno sorriso. "A vida nem sempre segue o caminho que planejamos." Algumas pessoas assentiram em silêncio. Mas Helena não parecia satisfeita. Ela ainda sentia que havia algo ali que não estava sendo dito. "Você toca piano como um concertista", disse ela. "Isso exige anos de estudo, professores caros, oportunidades." Lucas olhou novamente para o piano. "Sim, exige." O salão ficou silencioso. Helena cruzou os braços. "Então me diga uma coisa, Lucas", continuou ela. "Como exatamente alguém com esse tipo de talento acaba empurrando um carrinho de limpeza em um hotel?" A pergunta foi direta. Algumas pessoas ficaram desconfortáveis, mas Lucas não demonstrou irritação. Ele pensou por um instante antes de responder. "Eu costumava estudar música em um conservatório." Alguns convidados trocaram olhares. "Eu tinha uma bolsa integral. Meu sonho era me tornar pianista profissional." Helena prestava atenção agora com verdadeiro interesse. "E o que aconteceu?" perguntou alguém. Lucas respirou fundo. "Meu pai ficou muito doente." O tom da conversa mudou imediatamente. "Ele precisou de tratamento por muito tempo", explicou Lucas. "E mesmo com ajuda médica, as despesas eram enormes." O salão permaneceu em silêncio. "Eu tentei continuar estudando enquanto trabalhava", disse ele, "mas chegou um momento em que precisei escolher." Helena inclinou a cabeça. "E você escolheu trabalhar." Lucas assentiu. "Alguém precisava cuidar da minha família." Um dos convidados comentou baixinho: "Isso explica muita coisa." Mas Lucas continuou: "Depois que meu pai faleceu, as coisas já tinham mudado demais. Eu precisava continuar ajudando minha mãe e meus irmãos." Ele deu de ombros. "Então o piano ficou para trás." Helena ficou alguns segundos sem dizer nada. Aquilo definitivamente não era a história que ela esperava ouvir.
O homem que ela havia tratado como insignificante havia desistido de um sonho enorme para cuidar da família. Mesmo assim, algo ainda parecia incompleto. Ela voltou a olhar para o piano. E ainda assim, disse ela lentamente, você ainda toca como um profissional. Lucas sorriu de leve. Algumas coisas a gente nunca esquece. Nesse momento, uma voz surgiu entre os convidados. Espere um segundo. Um homem mais velho, que até então observava a cena em silêncio, aproximou-se lentamente. Ele parecia surpreso. Seus olhos estavam fixos em Lucas. Qual é mesmo o seu nome completo? Perguntou ele. Lucas respondeu com calma. Lucas Andrade. O homem franziu a testa, como se estivesse tentando lembrar de algo muito antigo. Você por acaso estudou no Conservatório Nacional há uns 10 anos? Lucas pareceu surpreso. Sim. O homem arregalou os olhos. Isso não pode ser coincidência. Algumas pessoas se aproximaram ainda mais. Você é, disse o homem lentamente, Lucas Andrade, o pianista que venceu o concurso nacional juvenil? Um murmúrio percorreu o salão. Helena piscou surpresa. Concurso nacional? Repetiu ela. Lucas suspirou discretamente. Foi há muito tempo. Mas o homem parecia animado demais. Eu estava naquele concurso, disse ele. Você era considerado um prodígio. Todos diziam que você seria um dos maiores pianistas do país. Agora o salão inteiro estava em choque. Helena olhou novamente para Lucas. Dessa vez não como para um funcionário, mas como para alguém que talvez tivesse uma história muito maior do que ela imaginava. E naquele momento, pela primeira vez naquela noite, a bilionária percebeu que talvez tivesse cometido um erro enorme. O salão inteiro parecia diferente agora. Minutos antes, Lucas Andrade era apenas um funcionário invisível empurrando um carrinho de limpeza pelos corredores do hotel. Alguém que ninguém notava. Agora, todos os olhares estavam voltados para ele. A revelação de que ele havia sido um pianista prodígio havia mudado completamente o clima do evento. O homem mais velho que o reconhecera ainda parecia impressionado. Eu sabia que conhecia seu rosto, disse ele. Você ganhou aquele concurso com apenas 17 anos. Sua apresentação foi incrível. Algumas pessoas começaram a comentar entre si. Então ele realmente era famoso? Como alguém assim desaparece desse jeito? Helena Albuquerque permanecia em silêncio. Seu olhar analisava Lucas com atenção. Era estranho perceber que o homem que ela havia tratado com desprezo carregava uma história tão diferente do que imaginava. Se você tinha tanto talento, disse ela finalmente, por que nunca voltou para a música depois? Lucas pensou por alguns segundos. Porque a vida continuou acontecendo. Algumas pessoas assentiram discretamente. Depois que meu pai morreu, minha mãe precisou de ajuda para cuidar da casa e dos meus irmãos, explicou ele. Eu consegui um emprego aqui no hotel e isso pagava as contas. Ele olhou ao redor do salão luxuoso. Às vezes, a gente precisa escolher entre sonhos e responsabilidades. O silêncio voltou a tomar conta do ambiente. Mas o homem que havia reconhecido Lucas parecia ainda mais curioso. Você sabe que ainda poderia tocar profissionalmente, não sabe? Disse ele. Um talento como o seu não desaparece assim. Lucas deu um pequeno sorriso. Talvez. Mas Helena percebeu algo naquela resposta. Uma mistura de nostalgia e resignação. Como se aquela possibilidade já não fizesse mais parte da realidade dele. Ela olhou novamente para o piano. Depois, voltou os olhos para Lucas. Você nunca mais tentou voltar para os palcos? Lucas hesitou. Algumas portas se fecham quando você fica tempo demais longe delas. Helena ficou pensativa. Algo dentro dela estava mudando. Pela primeira vez naquela noite, ela não via Lucas como alguém inferior. Ela via alguém que havia sacrificado algo enorme. Mas naquele momento outra voz surgiu entre os convidados. Desculpem interromper. Todos se viraram. Um homem elegante, que até então observava a cena em silêncio perto da entrada do salão, começou a caminhar lentamente em direção ao grupo. Ele parecia ter cerca de 50 anos e carregava uma postura extremamente refinada. Assim que se aproximou, algumas pessoas começaram a cochichar. É o diretor da Fundação Musical. O que ele está fazendo aqui? O homem parou diante de Lucas.
Seus olhos estavam cheios de curiosidade. Você poderia tocar mais uma peça? Perguntou ele calmamente. Lucas pareceu surpreso. Agora? Sim. O homem sorriu levemente. Quero ter certeza de uma coisa. Helena observava tudo com atenção. E que coisa seria essa? Perguntou ela. O homem virou-se para ela. Eu trabalho com jovens talentos da música há mais de 20 anos e reconheço um grande pianista quando vejo um. Ele voltou o olhar para Lucas. Mas também sei quando alguém tem algo ainda mais raro. O salão ficou completamente atento. Lucas hesitou por alguns segundos. Então caminhou novamente até o piano. Desta vez, o silêncio no salão foi ainda mais profundo. Ele se sentou, respirou fundo e começou a tocar outra peça. A música que surgiu desta vez era ainda mais impressionante. Mais intensa, mais emocional. Parecia contar uma história. Algumas pessoas chegaram a fechar os olhos para ouvir melhor. Quando a última nota ecoou pelo salão, o silêncio foi total. Então o homem elegante soltou uma pequena risada de admiração. Eu sabia. Helena franziu a testa. Sabia o quê? O homem respondeu olhando diretamente para Lucas. Você acabou de ouvir alguém que poderia estar se apresentando nas maiores salas de concerto do mundo. O salão inteiro ficou em silêncio novamente. E naquele instante, Helena começou a perceber que aquela pequena brincadeira que havia iniciado talvez tivesse revelado algo muito maior do que imaginava. Mas o que ela faria a seguir ainda surpreenderia todos que estavam ali. O salão continuava em silêncio depois das palavras do homem elegante. Todos estavam olhando para Lucas Andrade como se estivessem descobrindo alguém completamente diferente da pessoa que havia entrado ali minutos antes, com um simples uniforme de funcionário. Helena Albuquerque também permanecia em silêncio. Mas dentro dela, algo estava acontecendo. Ela não estava acostumada a errar em público, muito menos a subestimar alguém daquela forma. Seu olhar voltou para Lucas. Ele estava de pé ao lado do piano, tranquilo, como se nada daquilo fosse extraordinário. Mas Helena agora sabia que era. O homem elegante deu alguns passos à frente e estendeu a mão para Lucas. Permita-me me apresentar, disse ele. Meu nome é Ricardo Bastos. Algumas pessoas no salão imediatamente reconheceram o nome. Ricardo era conhecido no meio artístico por dirigir uma importante fundação que patrocinava jovens músicos talentosos. Lucas apertou a mão dele educadamente. Prazer. Ricardo continuou. Eu não estou exagerando quando digo que seu talento é raro. Lucas apenas ouviu em silêncio. Você já pensou em voltar para a música? Perguntou Ricardo. Lucas demorou alguns segundos para responder. Para ser sincero, não muito. A resposta surpreendeu algumas pessoas. Ricardo franziu a testa. Não muito? Lucas deu um pequeno sorriso. Eu tenho uma vida agora. Trabalho aqui, ajudo minha família. Ele deu de ombros. Nem sempre é possível voltar atrás. Helena observava aquela conversa com atenção. Algo na resposta de Lucas a incomodou. Talvez fosse a forma simples com que ele falava de algo tão grande, ou talvez fosse o fato de que ela mesma havia provocado tudo aquilo. Ricardo, porém, não parecia disposto a desistir tão facilmente. Talento como o seu não deveria ficar escondido, disse ele. O mundo da música precisa de pessoas assim. Lucas agradeceu com um leve aceno de cabeça, mas antes que ele pudesse responder novamente, Helena deu um passo à frente. Todos os olhares se voltaram para ela. Ela respirou fundo e então disse algo que ninguém esperava ouvir. Talvez ainda haja uma maneira de mudar isso. O salão inteiro ficou atento. Lucas também a olhou com curiosidade. Helena parecia pensativa, mas também determinada. Você disse que deixou a música por causa da sua família, continuou ela. Lucas assentiu. Sim. E que trabalha aqui para ajudá-los. Exatamente. Helena cruzou os braços por um instante. Parecia estar organizando os próprios pensamentos. Então voltou a olhar diretamente para Lucas. Eu comecei esta noite fazendo algo extremamente desagradável. Algumas pessoas ficaram surpresas com a sinceridade. Eu te subestimei. Fiz uma piada às suas custas. Ela suspirou levemente. E, pelo visto, estava completamente errada.
O salão continuava silencioso. Lucas parecia ouvir com atenção. Helena então continuou. Então vou fazer algo para compensar isso. Alguns convidados se inclinaram discretamente para ouvir melhor. Se você quiser voltar a estudar música, disse ela, eu pago. Um murmúrio percorreu o salão. Lucas piscou, surpreso. Helena continuou. Não apenas aulas. Estou falando de conservatórios internacionais, professores renomados, tudo o que for necessário. As pessoas começaram a cochichar. Isso é sério? Ela está oferecendo patrocinar a carreira dele? Helena manteve os olhos fixos em Lucas. Se o dinheiro foi o motivo que te afastou da música, então isso não precisa mais ser um problema. Lucas demorou alguns segundos para reagir. A proposta era enorme, algo que poderia mudar completamente sua vida. Ricardo Bastos também parecia impressionado. Senhorita Albuquerque, isso é extremamente generoso, comentou ele. Mas Lucas ainda não havia respondido. Ele olhou ao redor do salão. Depois voltou os olhos para Helena. Por quê? A pergunta foi simples, mas carregada de significado. Helena respondeu sem hesitar. Porque pessoas com talento merecem oportunidades. Ela fez uma pausa. E porque eu não gosto de saber que destruí um sonho sem querer. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. A proposta era tentadora, muito tentadora. Mas a resposta que ele deu a seguir deixou o salão inteiro ainda mais surpreso. Eu agradeço muito a oferta, disse ele calmamente. Todos aguardavam o restante da frase. E então ele completou. Mas não sei se posso aceitar. Algumas pessoas arregalaram os olhos. Helena também ficou surpresa. Não pode aceitar? Repetiu ela. Lucas explicou. Minha família ainda depende de mim. O salão ficou em silêncio novamente. Helena percebeu naquele momento que a história de Lucas era muito mais complexa do que parecia. E talvez ajudá-lo exigisse muito mais do que apenas dinheiro. Depois da resposta de Lucas Andrade, o salão inteiro voltou a mergulhar em silêncio. A maioria das pessoas ali esperava que ele aceitasse a proposta imediatamente. Afinal, Helena Albuquerque estava oferecendo algo que poderia transformar completamente a vida de qualquer pessoa. Estudar música novamente. Em grandes conservatórios. Com professores renomados. Era o tipo de oportunidade que artistas passam anos tentando conseguir. Mas Lucas tinha acabado de dizer que não sabia se poderia aceitar. Helena ficou alguns segundos observando-o. Ela não estava acostumada a ouvir esse tipo de resposta. Normalmente, quando oferecia algo, as pessoas aceitavam sem pensar duas vezes. Mas Lucas era diferente. E, pela primeira vez naquela noite, Helena começou a perceber que talvez não estivesse lidando apenas com alguém talentoso, mas com alguém que tinha princípios muito claros. Sua família depende de você, repetiu ela lentamente. Lucas assentiu. Sim. Quantas pessoas? Minha mãe e meus 2 irmãos mais novos. Helena ficou pensativa. Eles estudam? Estão tentando. Lucas sorriu de leve. Eu faço o possível para ajudar. Algumas pessoas no salão observavam a conversa com atenção. O clima da festa havia mudado completamente. Aquilo já não era mais apenas um evento social. Parecia que todos estavam assistindo a uma história real se desenrolar diante deles. Helena respirou fundo. Então, o problema não é voltar para a música, disse ela. Lucas olhou para ela com curiosidade. O problema é que você precisa continuar trabalhando para sustentar sua família. Lucas confirmou com a cabeça. Exatamente. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Era possível perceber que ela estava pensando em algo maior. Ricardo Bastos também parecia curioso. O que você está planejando, Helena? Perguntou ele. Ela olhou para Lucas novamente. E se você não precisasse escolher? Lucas franziu a testa. Como assim? Helena respondeu com naturalidade. Você poderia estudar música e sua família continuaria segura. O salão inteiro ficou atento. Lucas parecia confuso. Não entendi. Helena então explicou. Eu tenho várias empresas, fundos de investimento, projetos sociais. Ela fez uma pequena pausa. Posso garantir um emprego estável para sua mãe. Lucas arregalou levemente os olhos. Também posso pagar os estudos dos seus irmãos. O murmúrio voltou a percorrer o salão.
Algumas pessoas estavam claramente impressionadas com o que estavam ouvindo. Helena continuou. E enquanto isso, você poderia voltar a estudar piano. Ricardo Bastos abriu um sorriso. Isso resolveria tudo. Lucas parecia sem palavras. Era muita coisa para processar. Por que você faria tudo isso por mim? Perguntou ele. Helena respondeu com honestidade. Porque comecei esta noite tratando você como se fosse insignificante. Ela olhou ao redor do salão. E agora sei que estava completamente errada. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Lucas parecia emocionado, mas ainda cauteloso. Eu não estou acostumado a aceitar esse tipo de ajuda, disse ele. Helena deu um pequeno sorriso. Então pense nisso não como ajuda. Ela apontou para o piano. Pense como um investimento. Algumas pessoas riram discretamente. Um investimento? Perguntou Lucas. Sim, respondeu Helena. Porque se você realmente tem o talento que todos aqui estão dizendo, então um dia você vai subir em um grande palco. Ela fez uma pausa. E eu quero poder dizer que ajudei a colocar você lá. Ricardo Bastos concordou. Eu posso ajudar a organizar tudo, disse ele. Conheço os melhores conservatórios e professores. Lucas ainda parecia absorver tudo aquilo. Mas naquele momento, alguém que estava perto do bar comentou em voz baixa. Essa história está começando a parecer um filme. E, de certa forma, era verdade, porque o que aconteceria a seguir mudaria a vida de Lucas de uma forma que ninguém naquele salão poderia imaginar. Lucas respirou fundo e finalmente disse: se isso realmente puder ajudar minha família, então talvez seja a hora de eu tentar novamente. Um sorriso surgiu no rosto de Helena, e o salão inteiro começou a aplaudir mais uma vez. Mas aquela noite ainda guardava uma última surpresa que ninguém esperava, especialmente Helena. Os aplausos no salão demoraram alguns segundos para diminuir. A proposta de Helena Albuquerque havia surpreendido praticamente todos os convidados. Muitos ainda cochichavam entre si, comentando o que tinham acabado de testemunhar. Minutos antes, aquela mesma mulher havia humilhado Lucas Andrade diante de todos. Agora, estava oferecendo mudar completamente o futuro dele e de sua família. Lucas ainda parecia processar tudo aquilo. Ele nunca imaginou que uma simples noite de trabalho terminaria daquela forma. Ricardo Bastos aproximou-se novamente dos dois. Lucas, se você aceitar essa oportunidade, posso ajudar pessoalmente a organizar sua volta ao mundo da música, disse ele. Conheço professores na Europa que ficariam impressionados com seu talento. Algumas pessoas ao redor assentiram. O comentário só reforçava o que todos já estavam começando a perceber. Lucas realmente tinha algo especial. Mas antes que ele respondesse, Helena falou novamente. Não precisamos decidir tudo hoje. Ela parecia mais tranquila agora. Isso foi uma noite inesperada para todos nós. Lucas deu um pequeno sorriso. Eu diria que foi. Algumas pessoas riram discretamente, mas Helena ainda parecia pensativa. Ela olhou para o piano mais uma vez, depois voltou os olhos para Lucas. Sabe de uma coisa curiosa? Disse ela. O quê? Perguntou ele. Quando fiz aquela brincadeira, dizendo que me casaria com você se tocasse piano, alguns convidados riram novamente ao lembrar do momento. Helena também soltou uma pequena risada. Eu realmente não imaginava que você conseguiria. Lucas respondeu com humor. Eu percebi. Mais risadas surgiram entre os convidados. Mas então Helena ficou séria novamente. Mas, mesmo assim, uma promessa é uma promessa. O salão inteiro ficou atento. Lucas franziu a testa, sem entender exatamente onde aquela conversa iria chegar. Calma, continuou Helena, sorrindo. Não estou falando de casamento. Algumas pessoas riram novamente. Mas eu fiz uma promessa em público, ela explicou. E acho justo fazer outra. Ela deu alguns passos à frente, ficando bem no centro do salão. Agora todos estavam olhando para ela. Quero que todos aqui sejam testemunhas de algo. O silêncio voltou imediatamente. Helena olhou para Lucas. Esta noite começou com arrogância da minha parte. Ela falou com sinceridade, mas terminou mostrando algo que eu não esperava encontrar. Ela apontou para o piano. Talento. Depois apontou discretamente para Lucas. Coragem. O salão permanecia em silêncio absoluto. Então aqui está a minha promessa. Lucas escutava com atenção. Eu vou garantir que você tenha todas as oportunidades para voltar à música. Ela fez uma pausa.
Não importa quanto tempo leve. Não importa o quanto custe. Algumas pessoas começaram a aplaudir novamente. Ricardo Bastos também sorria, claramente satisfeito com o rumo da conversa. Helena então concluiu. E um dia, quando você estiver tocando em um grande teatro, diante de milhares de pessoas, ela apontou novamente para o piano. Quero que lembre que tudo começou aqui. Lucas ficou alguns segundos sem dizer nada. Era difícil acreditar que aquela noite tinha tomado aquele rumo. Finalmente ele respondeu. Eu não sei como agradecer. Helena deu de ombros. Agradeça tocando. Alguns convidados riram. E sendo melhor do que todos imaginam. Lucas olhou novamente para o piano. Depois voltou os olhos para Helena. Eu prometo tentar. O salão explodiu novamente em aplausos. Mas naquele momento, enquanto todos comemoravam aquele final inesperado para a noite, Helena percebeu algo curioso. Ela não estava apenas feliz por ajudar alguém talentoso. Ela também estava genuinamente impressionada com Lucas. E, talvez, um pouco curiosa sobre quem ele realmente era. Porque essa história, que começou com arrogância e deboche, ainda estava longe de terminar. Depois da promessa feita por Helena Albuquerque, o clima no salão havia mudado completamente. O evento beneficente, que antes parecia apenas mais uma reunião da elite, agora tinha se transformado em algo muito mais significativo. As pessoas continuavam comentando sobre o que tinham presenciado. Alguns convidados ainda se aproximavam de Lucas Andrade para cumprimentá-lo. Aquilo foi incrível, disse um homem de terno elegante. Eu nunca imaginei ouvir algo assim esta noite. Uma senhora que estava próxima também comentou. Você tem um dom extraordinário. Lucas agradecia com humildade, ainda um pouco constrangido com tanta atenção. Ele nunca havia sido o centro das atenções em um lugar como aquele. Enquanto isso, Helena observava tudo à distância por alguns segundos. Era estranho. Ela estava acostumada a ser a pessoa mais admirada em qualquer ambiente em que entrasse. Mas naquela noite, a atenção estava voltada para outra pessoa. E, curiosamente, isso não a incomodava. Na verdade, ela parecia satisfeita. Ricardo Bastos se aproximou novamente de Lucas. Precisamos conversar nos próximos dias, disse ele. Se você realmente quer voltar a estudar música, existem algumas audições importantes acontecendo em breve. Lucas assentiu. Eu gostaria muito disso. Ricardo sorriu. Eu tinha certeza de que diria isso. Helena então voltou a se aproximar. Imagino que vocês dois já estejam planejando o futuro dele, disse ela. Ricardo riu. Apenas os primeiros passos. Lucas ainda parecia um pouco atordoado com tudo o que estava acontecendo. Isso tudo ainda parece um pouco irreal para mim, admitiu ele. Helena respondeu com naturalidade. Grandes mudanças costumam parecer assim no começo. Ela então olhou ao redor do salão. O evento já estava se aproximando do final. Alguns convidados começavam a se despedir, enquanto outros ainda comentavam animadamente sobre a apresentação inesperada de Lucas. Helena voltou sua atenção para ele. Amanhã pela manhã eu gostaria que você viesse ao meu escritório. Lucas ficou surpreso. Seu escritório? Sim. Ela explicou. Precisamos conversar com calma sobre sua família, seus estudos e tudo o que será necessário para organizar essa nova fase da sua vida. Lucas demorou alguns segundos para responder. Eu estarei lá. Helena assentiu. Ótimo. Ricardo Bastos também acrescentou. Eu posso participar dessa reunião. Assim já começamos a planejar suas próximas audições. Lucas sorriu. Acho que vou precisar da ajuda de vocês dois. Helena respondeu com um leve sorriso. Acho que sim. Por alguns instantes, os três ficaram em silêncio. Era como se todos estivessem percebendo que aquele momento marcava o início de algo importante. Mas antes que Lucas voltasse ao trabalho ou que Helena se despedisse dos convidados, algo inesperado aconteceu. O gerente do hotel apareceu novamente. Ele parecia um pouco nervoso. Senhor Lucas, disse ele. Sim. O gerente parecia sem saber muito bem como dizer o que precisava. Ele olhou rapidamente para Helena, depois voltou os olhos para Lucas. Eu receio que exista um pequeno problema. Lucas franziu a testa. Que tipo de problema? O gerente respirou fundo antes de responder. Depois do que aconteceu esta noite, a direção do hotel decidiu que
talvez seja melhor você não continuar trabalhando aqui. O silêncio caiu novamente sobre o pequeno grupo. Lucas ficou completamente surpreso. Eu estou sendo demitido. O gerente respondeu de forma desconfortável. Eles acreditam que, depois de toda essa atenção, sua presença aqui pode causar distrações. Helena estreitou os olhos. Claramente não estava satisfeita com aquilo. E a resposta que ela deu a seguir mudaria completamente o rumo daquela conversa. As palavras do gerente ficaram pairando no ar por alguns segundos. Talvez seja melhor você não continuar trabalhando aqui. O silêncio tomou conta do pequeno grupo. Lucas Andrade parecia ainda tentar entender o que estava acontecendo. Aquela noite já havia sido cheia de surpresas, mas aquilo era algo que ele definitivamente não esperava. Eu estou sendo demitido? Perguntou ele novamente, tentando confirmar. O gerente parecia desconfortável. Ele evitava olhar diretamente para Lucas. Não exatamente demitido, respondeu ele, mas a direção acredita que, depois de toda essa exposição, talvez seja melhor encerrarmos seu contrato. Lucas respirou fundo. Era estranho. Horas antes ele estava apenas tentando terminar seu turno de trabalho. Agora estava sendo dispensado. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Helena Albuquerque deu um passo à frente. Seu olhar estava sério. Deixe-me ver se entendi, disse ela calmamente. O gerente engoliu seco. Senhora Helena, esse funcionário trabalhou aqui por anos e agora vocês querem mandá-lo embora porque ele tocou piano bem demais? Algumas pessoas que ainda estavam próximas começaram a observar a cena. O gerente parecia cada vez mais nervoso. Não é bem isso. Helena cruzou os braços. Então explique melhor. O gerente respirou fundo. A direção acredita que a situação desta noite atraiu muita atenção e talvez não seja apropriado manter um funcionário que agora está sendo reconhecido publicamente. Helena balançou a cabeça lentamente. Isso é ridículo. Ricardo Bastos também franziu a testa. Concordo. Lucas, por outro lado, parecia mais tranquilo do que todos os outros. Está tudo bem, disse ele. Eu já estava pensando em mudar de vida mesmo. Mas Helena não parecia disposta a aceitar aquilo com tanta facilidade. Ela olhou diretamente para o gerente. Quem tomou essa decisão? O conselho administrativo do hotel. Helena ficou em silêncio por um segundo. Então perguntou algo que fez o gerente ficar ainda mais nervoso. Você sabe quem são os maiores investidores deste hotel? O gerente piscou algumas vezes. Sim, claro. Helena inclinou levemente a cabeça. Então talvez você devesse saber que eu sou uma deles. O gerente arregalou os olhos. Algumas pessoas ao redor também reagiram com surpresa. Helena continuou com a mesma calma firme. E posso garantir que nenhum funcionário será tratado dessa maneira em um lugar no qual eu invisto. O gerente parecia completamente perdido agora. Senhora Helena, eu não sabia que... Agora sabe. O silêncio voltou a tomar conta do espaço. Helena então olhou para Lucas. Você não precisa se preocupar com este emprego. Lucas respondeu com calma. Eu realmente não estava preocupado. Ela sorriu levemente. Eu sei. Então completou. Mas mesmo assim, vou resolver essa situação. Ela voltou-se novamente para o gerente. Amanhã de manhã quero falar com o conselho administrativo. O gerente assentiu rapidamente. Claro, senhora. Helena então respirou fundo e voltou sua atenção para Lucas. Mas, sinceramente, acho que este problema acabou de resolver outra coisa. Lucas franziu a testa. O quê? Helena respondeu com naturalidade. Agora você tem ainda menos motivos para não aceitar minha proposta. Ricardo Bastos riu discretamente. Ela tem um ponto. Lucas olhou para os dois, depois para o piano. Aquela noite havia mudado sua vida de uma maneira que ele jamais poderia prever. E talvez fosse realmente o momento de começar algo novo. Ele respirou fundo e disse algo que fez Helena sorrir novamente.
Acho que amanhã teremos muito o que conversar. Helena assentiu. Sim. E pela primeira vez naquela noite, ela sentiu que aquela história que havia começado como uma simples brincadeira estava prestes a se transformar em algo muito maior. Algo que mudaria não apenas a vida de Lucas, mas talvez a dela também. Na manhã seguinte, Lucas Andrade acordou mais cedo do que o normal. A noite anterior ainda parecia um sonho. Enquanto tomava café na pequena mesa da cozinha de sua casa simples, ele pensava em tudo o que havia acontecido no hotel. A apresentação no piano, a reação das pessoas, a proposta de Helena Albuquerque e, claro, a notícia inesperada de que talvez não voltasse mais ao trabalho naquele lugar. Sua mãe percebeu que ele estava pensativo. "Você está quieto demais hoje", disse ela. Lucas sorriu levemente. Foi uma noite diferente no trabalho. Ela riu. Diferente como? Lucas hesitou por um momento. Ainda parecia estranho contar tudo aquilo. Digamos que talvez algumas coisas estejam prestes a mudar. A mãe dele franziu a testa curiosa. Mudanças boas? Lucas pensou por alguns segundos. Eu acho que sim. Pouco tempo depois, ele saiu de casa para cumprir o compromisso que havia feito. O escritório principal de Helena ficava em um dos prédios mais modernos da cidade. Um enorme arranha-céu de vidro que refletia o céu da manhã. Quando Lucas entrou no prédio, a recepcionista já parecia esperá-lo. "Senhor Lucas Andrade?", perguntou ela. "Sim. A senhora Helena está aguardando o senhor no último andar." Lucas agradeceu e entrou no elevador. Enquanto o elevador subia, ele sentia uma mistura de curiosidade e nervosismo. Não era todo dia que alguém como ele era convidado para um lugar como aquele. Quando as portas se abriram no último andar, ele foi recebido por uma assistente elegante. "Por favor, me acompanhe." Ela o conduziu por um corredor amplo, decorado com obras de arte modernas. Finalmente, chegaram a uma grande sala com paredes de vidro que ofereciam uma vista impressionante da cidade. Ali estava Helena Albuquerque. Ela estava sentada atrás de uma mesa elegante, analisando alguns documentos. Quando percebeu a chegada de Lucas, levantou-se imediatamente. "Bom dia", disse ela. Lucas respondeu educadamente. "Bom dia." Ela apontou para uma cadeira. "Por favor, sente-se." Lucas se acomodou. Helena também se sentou novamente. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. Era a primeira vez que conversavam sem o barulho de um salão cheio de convidados. "Dormiu bem?", perguntou Helena. Lucas sorriu levemente. "Na verdade, não muito." Ela riu discretamente. "Imagino." Nesse momento, a porta se abriu novamente. Ricardo Bastos entrou na sala. "Espero não estar atrasado." "Chegou na hora certa", respondeu Helena. Ele também cumprimentou Lucas e se sentou. Agora os três estavam reunidos. Helena cruzou as mãos sobre a mesa. "Certo, vamos falar sobre o futuro." Lucas prestava atenção. Ricardo abriu uma pasta cheia de documentos. "Eu já verifiquei algumas possibilidades para você", disse ele. "Existem conservatórios na Europa e nos Estados Unidos que adorariam ouvir alguém com seu talento." Lucas parecia impressionado. "Tudo isso aconteceu em uma noite?" Ricardo sorriu. "O mundo da música é pequeno. Quando alguém talentoso aparece, a notícia corre rápido." Então Helena falou novamente. "Mas antes de qualquer decisão, precisamos resolver algo importante." Lucas a olhou. "O quê?" Ela respondeu. "Sua família." Lucas assentiu. "Eu já pensei nisso." Helena continuou. "Eu também." Ela abriu uma pasta sobre a mesa. "Como prometi, vou garantir que sua mãe tenha um emprego estável em uma de minhas empresas." Lucas parecia emocionado. Isso já seria mais do que suficiente. Mas Helena ainda não havia terminado. Seus irmãos também terão bolsas de estudo. Ricardo sorriu. "Agora não existe mais nada impedindo você de voltar à música." Lucas respirou fundo. Aquilo realmente parecia o começo de uma nova vida. Mas antes que a conversa continuasse, Helena disse algo inesperado. "Existe uma coisa que você ainda não sabe sobre mim."
Lucas franziu a testa. O quê? Helena olhou pela janela por um momento, como se estivesse lembrando de algo distante. Então voltou a olhar para ele. Muitos anos atrás, eu também tive um sonho. Que tipo de sonho? Helena respondeu calmamente. Eu queria ser pianista. O silêncio tomou conta da sala. Lucas ficou surpreso. Ricardo também levantou as sobrancelhas. Helena continuou. Mas minha família tinha outros planos para mim. Ela deu um pequeno sorriso. Então acabei me tornando empresária. Lucas olhou para ela de forma diferente agora. Então você entende? Helena assentiu. Talvez mais do que você imagina. E naquele momento, Lucas percebeu algo importante. Aquela mulher poderosa que havia começado a noite zombando dele, talvez tivesse muito mais em comum com ele do que parecia. Mas o que aconteceria a seguir mudaria completamente o rumo dessa história. Depois da revelação inesperada de Helena Albuquerque, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Lucas ainda tentava processar o que tinha acabado de ouvir. Você queria ser pianista? Perguntou ele, um pouco surpreso. Helena assentiu lentamente. Quando eu era mais jovem, estudava música todos os dias. Ela olhou para o piano elegante que ficava no canto do escritório. Lucas nem tinha percebido o instrumento quando entrou. Eu tinha aulas, participava de pequenos recitais, continuou ela. Mas minha família sempre teve uma tradição muito forte nos negócios. Ricardo Bastos observava a conversa com interesse. E eles queriam que você assumisse a empresa, comentou ele. Helena sorriu de forma discreta. Exatamente. Ela caminhou até o piano e passou os dedos suavemente sobre a madeira polida. Então, em algum momento, tive que escolher. Lucas percebeu algo no tom da voz dela. Não parecia arrependimento, mas havia uma certa nostalgia ali. E você escolheu os negócios, disse ele. Helena assentiu. Foi o que minha família esperava de mim. Ela voltou a olhar para Lucas. Talvez por isso eu tenha ficado tão irritada ontem. Lucas franziu a testa. Irritada? Sim, respondeu ela. Porque quando vi alguém trabalhando como faxineiro naquele salão, não imaginei que pudesse existir uma história tão grande por trás. Ela suspirou levemente. E talvez eu tenha projetado algumas coisas minhas em você. Lucas entendeu o que ela queria dizer. Os dois haviam abandonado sonhos importantes, mas, ao contrário dela, ele ainda tinha uma chance de voltar. Ricardo então interrompeu gentilmente. Falando em voltar, acho que chegou a hora de darmos o próximo passo. Lucas olhou para ele. Próximo passo? Ricardo abriu sua pasta novamente. Consegui organizar uma pequena audição para você. Lucas ficou surpreso. Já? Ricardo sorriu. Não é uma audição oficial ainda, apenas um teste. Ele continuou. Um amigo meu dirige uma escola de música bastante respeitada na cidade. Ele ficou curioso depois de ouvir sobre sua apresentação no hotel. Helena voltou a se sentar. Quando? Ricardo respondeu. Esta tarde. Lucas biscou algumas vezes. Hoje? Sim. Helena deu um pequeno sorriso. Parece que sua nova vida está começando mais rápido do que imaginávamos. Lucas respirou fundo. Era muita coisa acontecendo em pouco tempo. Eu não sei se estou pronto. Ricardo apoiou as mãos na mesa. Você tocou brilhantemente ontem diante de um salão cheio de empresários e convidados importantes. Ele sorriu. Acho que consegue tocar para alguns professores de música. Helena também concordou. Além disso, você não estará sozinho. Lucas olhou para ela. Você vai? Ela respondeu com naturalidade. Claro. Ricardo riu. Acho que ela quer garantir que o investimento dela está em boas mãos. Helena respondeu com humor. Exatamente. Lucas também riu, mas logo ficou sério novamente. Faz anos que não faço uma audição. Ricardo respondeu. O talento ainda está aí. Helena acrescentou. Nós já vimos isso. Lucas olhou novamente para o piano no canto da sala. Por alguns segundos, ficou em silêncio. Então se levantou. Talvez seja a hora de lembrar quem eu costumava ser. Ricardo sorriu satisfeito. É exatamente isso que vamos descobrir hoje. Helena também parecia animada. Então, vamos lá. Mas o que aconteceria naquela audição, poucas horas depois,
Não apenas surpreenderia os professores de música, também faria a Helena perceber que o talento de Lucas era ainda maior do que ela imaginava. Algumas horas depois da reunião no escritório de Helena Albuquerque, Lucas já estava diante do prédio da escola de música indicada por Ricardo Bastos. Era um lugar elegante, mas muito diferente do luxuoso arranha-céu de Helena. O prédio tinha um estilo mais clássico, com paredes de pedra clara e grandes janelas. Lucas respirou fundo antes de entrar. Mesmo tendo tocado no hotel na noite anterior, aquilo parecia diferente. Ali estavam pessoas que realmente entendiam de música, e ele não fazia uma audição formal havia muitos anos. Helena percebeu o nervosismo dele enquanto caminhavam pelo corredor principal. "Está com medo?" perguntou ela. Lucas deu um pequeno sorriso. "Um pouco." Ricardo respondeu com tranquilidade. "Isso é normal. Até os grandes pianistas ficam nervosos antes de tocar." Eles chegaram a uma sala ampla onde 3 professores aguardavam. No centro da sala havia um grande piano de cauda preto. Um dos professores se levantou para cumprimentá-los. "Então este é o pianista misterioso de quem Ricardo falou tanto?" Ricardo riu. "Exatamente." Lucas apertou a mão dele. "Prazer." Outro professor comentou. "Ficamos muito curiosos depois de ouvir sobre sua apresentação no hotel." Lucas pareceu um pouco envergonhado. "Foi algo inesperado." O primeiro professor apontou para o piano. "Podemos ouvir você?" Lucas respirou fundo. Era o momento. Ele caminhou lentamente até o piano e se sentou no banco. Por alguns segundos ficou olhando para as teclas. Helena observava em silêncio. Era estranho ver alguém diante de um instrumento com tanta emoção. Ela conseguia perceber que aquilo significava muito para ele. Lucas colocou as mãos sobre o piano e começou a tocar. A música começou suave, mas rapidamente ganhou intensidade. Os professores, que inicialmente estavam apenas observando com curiosidade, começaram a trocar olhares. Era evidente que estavam impressionados. Lucas tocava com uma sensibilidade rara. Cada nota parecia carregada de emoção. Era como se toda a história dele estivesse sendo contada através da música. Helena também estava completamente concentrada. Ela nunca tinha ouvido alguém tocar assim tão de perto. Quando a música começou a se aproximar do final, a sala estava em silêncio absoluto. Lucas tocou os últimos acordes com delicadeza. E então parou. Por alguns segundos ninguém disse nada. Os professores pareciam absorver o que tinham acabado de ouvir. Finalmente um deles se levantou. "Incrível!" Outro professor também se levantou. "Faz muito tempo que não ouvimos algo assim nesta sala." Ricardo Bastos abriu um sorriso satisfeito. "Eu disse a vocês." Lucas ainda parecia um pouco nervoso. "Então?" O primeiro professor respondeu. "Seu talento é inegável." Ele caminhou alguns passos pela sala antes de continuar. "Claro que existem detalhes técnicos que podemos trabalhar. Afinal, você ficou alguns anos longe do estudo formal." Lucas assentiu. "Eu sei." O professor sorriu. "Mas talento verdadeiro não desaparece." Ele então disse algo que fez Helena sorrir. "Se você estiver disposto a se dedicar novamente, podemos ajudá-lo a voltar ao nível dos grandes pianistas muito mais rápido do que imagina." Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Era a confirmação de que ele realmente tinha uma chance. Helena então perguntou. "Então vocês aceitariam trabalhar com ele?" O professor respondeu imediatamente. "Com muito prazer." Ricardo colocou a mão no ombro de Lucas. "Eu disse que isso seria apenas o começo." Lucas respirou fundo. Era difícil acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. Mas naquele momento, uma coisa ficou clara. Ele estava oficialmente de volta ao mundo da música. E aquilo era apenas o primeiro passo. Porque o que aconteceria nos meses seguintes transformaria Lucas em algo que ninguém naquela sala poderia imaginar, nem mesmo Helena. 6 meses se passaram desde aquela noite inesperada no hotel. A vida de Lucas Andrade havia mudado de uma forma que ele jamais poderia imaginar.
O antigo faxineiro que empurrava um carrinho de limpeza pelos corredores agora passava seus dias em salas de estudo, cercado por partituras, professores e longas horas de treino diante do piano. O início não foi fácil. Depois de anos longe do estudo formal, Lucas precisou recuperar técnicas, disciplina e resistência. Havia dias em que suas mãos ficavam doloridas depois de horas de prática. Outros dias em que ele se perguntava se realmente conseguiria voltar ao nível que tinha antes. Mas sempre que essas dúvidas apareciam, algo o fazia continuar. Sua família, e também a promessa que havia feito naquela noite. Helena Albuquerque acompanhava de perto toda essa transformação. Embora continuasse ocupada com seus negócios, ela sempre encontrava tempo para perguntar a Ricardo Bastos sobre o progresso de Lucas. Ele está se esforçando mais do que qualquer aluno que já vi, disse Ricardo certa vez. Helena sorriu ao ouvir aquilo. Ela já esperava algo assim. Lucas não parecia ser alguém que desistia facilmente. Enquanto isso, a vida da família dele também havia mudado. Sua mãe agora trabalhava em uma das empresas de Helena em um cargo administrativo estável. Seus irmãos haviam recebido bolsas de estudo e estavam finalmente podendo se dedicar aos estudos sem preocupação. Pela primeira vez em muitos anos, Lucas podia focar em seu próprio sonho. E ele estava aproveitando cada minuto. Os professores da escola de música ficaram cada vez mais impressionados com sua evolução. É como se ele estivesse recuperando anos perdidos em poucos meses, comentou um deles. Ricardo Bastos também estava satisfeito. Ele sabia que aquele talento precisava apenas de uma oportunidade, e agora finalmente estava florescendo. Foi então que surgiu a proposta que mudaria tudo novamente. Uma noite, durante uma reunião na escola de música, Ricardo fez um anúncio importante. Recebi um convite interessante hoje. Lucas levantou os olhos do piano. Que tipo de convite? Ricardo abriu um sorriso. Um pequeno recital. Lucas franziu a testa. Pequeno? Ricardo continuou. Um teatro da cidade está organizando um evento para jovens talentos que estão retornando aos palcos. Helena, que também estava presente naquele dia, perguntou: E você quer que Lucas participe? Ricardo respondeu: Não apenas participar. Ele olhou diretamente para Lucas. Quero que ele seja a atração principal. Lucas ficou em silêncio. A ideia de subir novamente em um palco diante de uma plateia era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Helena percebeu o conflito no rosto dele. Você consegue fazer isso, disse ela com confiança. Lucas olhou para ela. Faz anos que não toco diante de um público de verdade. Ricardo respondeu. E mesmo assim você impressionou um salão inteiro naquela noite no hotel. Helena riu discretamente. Isso é verdade. Lucas ficou pensativo por alguns segundos. Depois olhou novamente para o piano. Talvez aquele fosse o momento que ele estava esperando, o momento de provar para si mesmo e para todos os outros que ainda era capaz. Ele respirou fundo. Quando é o recital? Ricardo respondeu. Daqui a 2 semanas. Helena sorriu. Então temos muito trabalho pela frente. Lucas assentiu lentamente. E naquele momento ele percebeu algo importante. Aquela noite no hotel não tinha sido apenas um acaso. Tinha sido o início de algo muito maior. Porque em poucas semanas ele pisaria novamente em um palco. E dessa vez, o mundo começaria a descobrir quem Lucas Andrade realmente era. 2 semanas passaram mais rápido do que Lucas Andrade imaginava. Os dias foram preenchidos por horas intensas de estudo. Cada manhã começava diante do piano, com exercícios técnicos e repetições constantes das peças que ele havia escolhido para o recital. À noite, muitas vezes, ele ainda continuava tocando. Não era apenas uma apresentação, era o retorno oficial ao palco. O teatro onde o recital aconteceria não era gigantesco, mas tinha uma reputação respeitada na cidade. Muitos músicos talentosos haviam passado por aquele palco antes de alcançar reconhecimento maior. Na noite do evento,
o teatro estava completamente cheio. Entre o público estavam professores de música, críticos culturais e amantes da música clássica. Mas também havia pessoas muito importantes para Lucas. Sua mãe estava sentada na terceira fileira, com os olhos cheios de orgulho. Seus 2 irmãos estavam ao lado dela, claramente animados. Mais atrás, Ricardo Bastos conversava com alguns músicos conhecidos. E sentada discretamente em um dos camarotes laterais estava Helena Albuquerque. Ela observava o palco com atenção. Era estranho pensar que tudo aquilo havia começado com uma simples provocação em um evento social. As luzes do teatro começaram a diminuir lentamente. O murmúrio da plateia foi desaparecendo. Então, o apresentador subiu ao palco. "Senhoras e senhores", começou ele, "esta noite temos a honra de apresentar um pianista que está retornando aos palcos após muitos anos afastado." Algumas pessoas ficaram curiosas. Seu talento foi reconhecido muito cedo, mas a vida o levou por outros caminhos. Helena observava tudo em silêncio. "Hoje temos o prazer de recebê-lo novamente diante do público." O apresentador fez uma pequena pausa. "Com vocês, Lucas Andrade." A plateia começou a aplaudir. Lucas entrou no palco. Ele caminhou com calma até o piano no centro do palco, mas por dentro seu coração batia forte. Quando se sentou no banco do piano, o teatro inteiro ficou em silêncio. Por um momento ele fechou os olhos. Muitas imagens passaram pela sua mente. Os anos difíceis, o trabalho no hotel, a noite em que tudo mudou e, claro, o momento em que Helena havia feito aquela provocação que acabou transformando sua vida. Ele abriu os olhos novamente e começou a tocar. A primeira peça era suave, delicada, mas logo a música começou a crescer, enchendo o teatro com uma intensidade emocionante. A plateia ficou completamente envolvida. Algumas pessoas fecharam os olhos para ouvir melhor. Outras observavam cada movimento das mãos dele com admiração. Helena estava completamente concentrada. Ela nunca havia ouvido Lucas tocar em um palco de verdade. E naquele momento percebeu algo que talvez não tivesse entendido completamente antes. Lucas não era apenas talentoso. Ele tinha presença. Algo que poucos artistas conseguem desenvolver. Quando a última nota da primeira peça terminou, o silêncio durou alguns segundos. Então, o teatro explodiu em aplausos. Lucas continuou a apresentação. Cada nova peça parecia impressionar ainda mais a plateia. Ao final do recital, quando ele tocou os últimos acordes da última música, o público inteiro se levantou. Uma ovação de pé tomou conta do teatro. Lucas respirou fundo. Seus olhos percorreram a plateia. Então ele viu algo que o emocionou profundamente. Sua mãe estava sentada chorando. Seus irmãos aplaudiam com entusiasmo. Ricardo sorria orgulhoso. E Helena também estava de pé, aplaudindo. Mas havia algo diferente em seu olhar. Não era apenas orgulho. Era admiração. Talvez até algo mais profundo. Lucas se levantou do piano e fez uma reverência para o público. Mas antes de sair do palco, ele pegou o microfone que estava ao lado. "Antes de terminar, eu gostaria de agradecer uma pessoa." O teatro ficou em silêncio novamente. Lucas continuou. "Se não fosse por ela, eu provavelmente ainda estaria empurrando um carrinho de limpeza em um hotel." Algumas pessoas riram suavemente. Lucas então olhou diretamente para o camarote onde Helena estava. "Obrigado por acreditar em mim quando eu mesmo já tinha quase desistido." Todas as pessoas no teatro começaram a olhar na direção dela. Helena parecia surpresa, mas também emocionada. Ela apenas sorriu e continuou aplaudindo. Mas aquela noite ainda guardava um último capítulo que ninguém imaginava. Porque o verdadeiro impacto daquela apresentação ainda estava prestes a acontecer. Depois da apresentação, Lucas ainda demorou alguns minutos para conseguir sair do palco. Muitas pessoas queriam cumprimentá-lo.
Alguns músicos se aproximaram para elogiar sua performance. Professores de música comentavam entre si sobre a sensibilidade com que ele havia interpretado cada peça. "Faz tempo que não vejo alguém tocar assim", disse um deles. Outro completou: "Ele tem algo raro. Não é apenas técnica, é emoção." Lucas agradecia a todos com humildade. Ainda parecia difícil acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Quando finalmente conseguiu sair para os bastidores, sua família já estava esperando por ele. Sua mãe foi a primeira a abraçá-lo. Ela não disse nada no início, apenas o abraçou com força. Depois de alguns segundos, falou com a voz emocionada: "Eu sempre soube que esse era o seu lugar." Seus irmãos também o abraçaram logo em seguida, claramente orgulhosos. Ricardo Bastos apareceu logo depois. Ele deu um leve tapinha no ombro de Lucas. "Eu disse que isso era apenas o começo." Lucas sorriu. "Acho que você estava certo." Mas naquele momento ele percebeu alguém se aproximando mais lentamente. Era Helena Albuquerque. Ela observava tudo com um pequeno sorriso no rosto. Quando chegou perto, Lucas ficou um pouco sem saber o que dizer. Por alguns segundos, os dois ficaram apenas se olhando. Então, Helena quebrou o silêncio. "Acho que eu nunca fiquei tão feliz por estar errada." Lucas riu levemente. "Errada?" Ela cruzou os braços de forma divertida. "Naquela noite, eu realmente achei que você era apenas um faxineiro curioso que tinha se sentado no piano por impulso." Lucas respondeu com bom humor: "Tecnicamente, eu era mesmo um faxineiro." Helena sorriu. "Talvez." Ela então ficou um pouco mais séria. "Mas claramente você era muito mais do que isso." Lucas ficou em silêncio por um momento. "Se não fosse por você, ninguém teria descoberto." Helena balançou a cabeça. "Não, o talento sempre esteve aí." Ela fez uma pequena pausa antes de continuar. "Eu apenas tive a sorte de presenciar o momento em que ele apareceu." Ricardo, que estava próximo, comentou: "E ainda bem que presenciou." Ele então acrescentou: "Porque depois dessa apresentação, tenho certeza de que muita gente vai querer ouvir Lucas tocar novamente." Como se estivesse confirmando aquelas palavras, um dos organizadores do evento se aproximou naquele instante. "Desculpe interromper." Lucas se virou. "Sim?" O homem sorriu. "Acabei de receber algumas mensagens de pessoas da plateia." Lucas franziu a testa. "Mensagens?" "Sim", respondeu ele. "Alguns organizadores de festivais e eventos musicais estavam aqui hoje." Helena levantou as sobrancelhas. "Sério?" O organizador continuou. "Eles ficaram muito impressionados com sua apresentação." Lucas começou a entender o que aquilo significava. Hein?" O homem sorriu. "Acho que sua agenda pode ficar bastante ocupada nos próximos meses." Todos riram. Lucas olhou novamente para Helena. Era curioso pensar que tudo aquilo tinha começado com um simples desafio, um comentário provocador, uma noite improvável. Helena também parecia refletir sobre aquilo. "Quem diria?" disse ela. Lucas respondeu: "A vida realmente gosta de surpreender." Ela sorriu. "E às vezes, as maiores histórias começam nos momentos mais inesperados." Lucas concordou. Enquanto conversavam ali nos bastidores do teatro, algo estava claro para todos. A história do faxineiro que voltou ao piano não terminava ali. Na verdade, ela estava apenas começando.